Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou Atila, estou Princesa de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar algo polêmico dessa Fazenda 15. Tivemos uma roça cancelada, expulsão, prol do fazendeiro. Vamos comentar como que chegou até essa expulsão da Raquel, comentar tudo o que aconteceu. Que começou, a gente tinha parado na formação da roça, porém, tivemos a prova do fazendeiro também, que foi disputada entre a Kali, entre a Jenny e também a Nádia. Mas quem ganhou essa prova foi a Jenny, a prova era uma prova de agilidade, de habilidade, de pontaria. Era uma prova bem complexa, uma prova de correria. O objetivo delas era completar uma estante com 12 caixas de produtos. Para isso, elas tinham que pedalar e liberar 4 caixas em cada uma das 3 etapas. Quem completasse a estância e posicionasse o chapéu no cubo primeiro, ganhava a prova. Daí tinha que bater o sino e daí finalizava a prova. Olha, uma prova raiz até. Prova cheia de etapa, de correria. E quem ganhou foi a Jenny. Quero saber de você, o que você achou dessa prova e a Jenny ter ganhado essa prova. Olha, achei a prova muito boa, por etapas. Essas provas são muito legais, porque apesar de que a explicação ali deixou todo mundo meio confuso, né, o público, mas na hora que elas começaram deu para ver. Essas etapas, né, de você pedalar, girar o painel ali para liberar, acender a luz, aí depois você vai para pescar, né, pescaria das provas lá das tintas, né, do Sem Beleze. Então, muito legal. Aí tinha a segunda etapa e tinha a terceira etapa. Então, foi muito legal. A terceira, inclusive, era aquela de colocar como se fosse numa cestinha, né? De basquete, como se fosse basquete, né? Você Sim. tinha que acertar. E eram 4 acertos que eu tinha que ter. E é que nem eu falo, essa prova foi difícil. A pedalada foi difícil. Você via que elas estavam pedalando com força, para fazer com rapidez, né? A Jenny, ela já saiu na frente. Então, assim, parecia-me que ela ia ganhar. Aí depois as outras alcançaram, né? No meio da prova alcançaram, quando chegou na última etapa, elas estavam praticamente ali quase empatadas, porque a Jenny tinha 2 colocadas, faltavam 2 e as outras não tinham nada ainda, mas estavam já tudo tentando, né, fazer a cesta lá. No final das contas, a Jenny acabou acertando a terceira, depois acertou a quarta, e aí voltou para pedalar para concluir o circuito, né? Então, achei assim, achei bem legal a prova. O resultado, na verdade, eu não gostei. Eu não queria que a Jenny voltasse fazendeira. Eu já tinha falado antes, né, que ela para mim, já tem os problemas todos, né, esse problema é, essas tretas de baixo nível aí que começa que você nunca sabe como que vai terminar, né? Essas coisas que ela tem de ir para cima da pessoa, já não é a primeira vez que aconteceu, já aconteceu outras, aí acusar lá o Black de agressão também. Então, assim, eu achei que ela com o Chapéu da Fazenda ia ser um pouco pesado, eu achei. E então, né, não estava torcendo para ela. Inclusive, eu queria que ela estivesse na roça, né? Eu não queria que fosse a roça da Nádia, do André e da Kali, né? Que aí eu achei que, né, ia acabar perdendo uma pessoa que tem, que nem a Kali também faz seus barracos ali, mas eu acho que ela tem um negócio, o pessoal está sempre tentando controlar, ela é mais engraçada, né? E a Jane não chega nem aos pés de ser cômica, né? Praticamente você não ri com ela, né? Então é bem complicado. Ah, mas no final das contas deu ela fazer o quê, né? Não é, nem sempre é o que a gente quer, né? É. Olha, gostei dessa prova. Uma prova boa, de agilidade. Quando a Galisteu começou a explicar, não entendi nada. A Galisteu começou a explicar uma coisa, eu já me perdi já, mas quando elas fizeram a prova, é uma prova bem básica, era. É uma prova básica, mas complexa de se executar. Era uma prova até fácil de entender, mas difícil de executar, porque era correria, daí tinha que pedalar, daí seria uma prova difícil, de ganhar.
precisava de bastante força, Condicionamento, né, também. condicionamento. Então, Agilidade, até pontaria, né? até uma concentração até para tirar lá a primeira etapa lá, que as caixinhas elas ficavam penduradas, aí É. tinha uma concentração daí para tirar as caixas daí penduradas. Então, exigia um pouco de tudo. Olha, nesse momento da prova, eu gostei que a Jenny tinha ganhado, porque eu tava querendo a Nádia saindo. E eu acho que seria o melhor cenário para a Nádia sair, porque a Nádia ia cair com duas pessoas fortes de torcida, que era o André e a Kali, e ela provavelmente ia sair. Ela ia sair nessa configuração de roça. Então, eu Provável, queria. né? Então, as enquetes, né, É, na dia estavam apontando a saída da Nádia, tava tudo é. apontando a saída da Nádia. Então, para mim seria uma baita vitória a saída da Nádia e fazer o quê, né? A Jenny sendo fazendeira, mas é um sacrifício ter a Jenny fazendeira, mas seria bom não ter mais a Nádia no jogo. E Então, eu é, achei, eu tive uma previsão bem ruim para a fazendeira, para o mandato da fazendeira Jane. Eu estava com a previsão meio ruim, porque é que nem eu falo, já sobe a cabeça, né? Aquele poder, então aí a pessoa extrapola mais ainda. Se ela já extrapolava sem chapéu, com chapéu, então, bom, vamos falar agora do principal dessa semana. O principal assunto de hoje, que foi o assunto da expulsão. Tudo começou no. Ó, fazendo aquela linha cronológica, tudo começou com a delegação dos bichos. Na delegação dos bichos, a Raquel falou que para Jenny que não ia fazer. Não queria fazer essa semana porque fez o lixo a semana passada inteira e daí seria puxado para ela. Mas a Jenny não se importou, colocou na ovelha e todo mundo fala lá dentro lá que a ovelha é o bicho mais pesado de se fazer. tirando a Então, vaca e o touro, né? todo mundo fala isso daí, que é, É. o, que é um dos bichos mais pesados de se fazer. E colocou daí a Raquel daí. A E Raquel, ela ainda alegou que ela estava com os braços, né? Estava com o braço machucado, alguma coisa sim, assim, né? Então, sim, assim, a Jane, na verdade, poderia ter tranquilamente falado, então tá bom, se você não tá bem, eu vou, é, né, passo tava cheio de gente, ela até falou, tem bastante pessoas aqui para você passar, né? sim. E nisso daí, quando a Jenny falou que a Jenny colocou a Raquel nas ovelhas, a Raquel falou assim: eu não vou fazer. Tá lá escrito lá no manual lá que se o peão se indispor a fazer, quem deve fazer é o fazendeiro. Se o fazendeiro não fazer, toma punição. Então vamos tomar punição. E É, daí e a gente tem um detalhe também para lembrar que quem está na baia, geralmente, a pessoa não ajuda. escolhe tarefa para quem está na baia, que ela vai ser o ajudante, né? Sim, Então ela sempre vai ajudar alguém que está fazendo o trato. E a Raquel estava na baia, né? Inclusive já a segunda baia dela, e ela estava na baia, então ela poderia ajudar, auxiliar. Mas aí você também dá uma tarefa para ela, acho que foi a única pessoa da baia que pegou tarefa, né? sim, Se eu não me engano, os outros não pegaram, né? é, Então, é lógico que a gente sabe que é de propósito. Então, se ela pode fazer de propósito, a outra também pode se negar, sim. né? E também a gente sabe que é de propósito porque não colocou um bicho fácil. Não colocou É, tipo assim, não, Raquel, tu tá mal, mas deixa eu, tipo assim, colocar na câmera. Bota na é. câmera, bota na horta. Mas não quis colocar em um Não, bicho que. A Horta ela já tinha recusado, que diz que a Horta também é pesada. É que a É, Raquel, acho que ela tem estrutura muito pequena, acho que levantar sim, aquelas madeiras, né? É, mas ela pegou o por, lixo, na verdade. mas, por exemplo, a câmera que é só gravar, só. A câmera, sim, pode ser. Ou então, assim, ela já ia ajudar. Por exemplo, todo mundo É, falava, quem está na baia, ajuda os coleguinhas, e todo mundo sabe que ajuda. Então, sim, assim, os baieiros, eles levantam e já ficam livres para ajudar quem for, que nem ajuda o cara das galinhas, né? Das aves lá. é, Pode ajudar os porcos, ajuda. O das aves também é um negócio que é difícil, eles também ajudam, né? sim. Eles acabam ajudando em tudo, mas
Aí ficou por isso. Daí subiu lá na sede, lá começou aquele bate-boca lá de vai fazer, não vai fazer as ovelhas. Daí a Raquel falando que não ia fazer as ovelhas e falando que a fazendeira que devia fazer. Daí a fazendeira falou assim: eu não vou fazer. Daí a fazendeira falou assim: não, eu não vou fazer, eu vou até dormir. Não vou fazer, vou dormir, vou. Quero ver me acordar. E daí a Jenny daí começou a falar assim: ah, Raquel, já que você não vai fazer, então você vai dormir no sofá. Aí a Raquel respondeu: quem é você para mandar eu dormir no sofá? Se eu quiser, eu durmo até na sua cama, junto com você. Aí É. continuou aquele bate-boca, aquela quebra-pau. E uma parte importante desse quebra-pau, antes da gente comentar todo esse conflito lá em cima lá, foi uma hora que o Yuri falou assim: não, mas, pô, Raquel, mas você devia fazer. Daí a Raquel falou assim: Yuri, quantos anos você tem? 23? Yuri, eu tenho 50 anos e para mim é pesado. Para mim é pesado, porque o pessoal fala assim, não, o lixo não é pesado, mas para ela foi pesado, porque ela já tem uma estrutura baixa, já tem 50 anos, é uma mulher, e daí fica fazendo um trabalho que maçante, e para Não, piorar, daí é um bicho difícil ainda. e Então, todo mundo sabe que os colegas vão poupar os amigos, né? Então, sim, por exemplo, ela poupou um monte de gente ali que estão sendo poupados. Cada vez que eles estão no fazendeiro, estão poupados. Não quis dar animal para a Jaque, porque sabe que a Jaque gosta de animal, deu a horta, né? é, E então, assim, a pessoa faz como quer e faz como rixa também. Então, o que eu falo é o seguinte: você tem o direito de se negar a fazer. E aí o barraco fica armado, o problema é da pessoa, do fazendeiro, que nem ela falou: se eu não fizer, o fazendeiro tem a obrigação de fazer. Se o fazendeiro não fizer, vai ter punição, né? sim, Então, assim, por mais que você achar, nossa, ela deveria ter feito, mas ela pode se negar. Não está na regra que ela pode se negar, né? é. E pra gente é um prato cheio isso daí, né? Sim, uma coisa dessa briga aí, sobre que a Raquel tinha falado, é que a Márcia Fu daí foi se envolver daí no meio, assim, não fala de idade e tal, porque eu também tenho quase a mesma idade que você, mas a gente sabe que é diferente, porque a Márcia Fu, ela é uma atleta. O condicionamento físico da Márcia Fu é diferente o condicionamento físico da Raquel. Então, É, fica uma comparação desleal, fica uma comparação injusta, fica. eu acho que essa história da idade, que muita gente gosta de, não pode falar da idade porque tá todo mundo com o mesmo condicionamento, não é que nem os meninos, eles têm lá, são rato de academia, você vê, quem faz academia todo dia tem uma estrutura mais forte, tem um braço forte para levantar coisas, até para fazer o serviço, e quem não faz tem mais dificuldade. A pessoa pode sentir dores, que nem fez um dia, no outro dia está sentindo dores, né? E esse trato você tem que fazer durante, acho que 4 dias, né? Seguidos. Isso. Então, só, a pessoa não está bem, porque já fez o lixo, que é pesado, aí está com o braço dolorido. Aí depois, na outra semana, pega outro trato que também é pesado, e a pessoa pode se pegar, falando, não estou em condições de fazer. E aí vai de cada um, que ninguém pode falar pela pessoa. Então, seja pela idade, seja pelo que for, a pessoa ninguém pode falar por ela, porque, por exemplo, se ela acha que a comparação dela, que tem 50 anos, com de 20, ela acha que pode fazer essa comparação, é porque ela sabe do corpo dela, da estrutura dela. Então, não é que todo mundo que tem 50 anos não consegue, né? Ou quem tem 50, 60 não consegue. Isso a gente sabe que para fazer você tem que ter condicionamento. Então, tem Sim. muita gente. A lógica é a seguinte: a regra. Quem tem 20 anos consegue fazer muito mais do que quem tem 50, 50 para cima. Por quê? Todo mundo já teve 20. E você sabe que muita coisa que você fazia com 20 anos, você não faz com 50, né? Você faz uma série de coisas. Você pode fazer trilha, pode continuar fazendo? Pode, se você tiver um condicionamento bom. Se não, a idade chegando vai prejudicar também. A gente sabe que prejudica. Não dá para você se aventurar do nada, ainda mais uma pessoa que não tem costume de fazer exercício, atividade física moderada, seja moderada ou seja mais intensa, né? Então, assim,
Não dá para você falar pela pessoa, a própria pessoa que pode falar por ela. E Sim, tem gente que não gosta, tá cheio de gente ali, cada um com suas diferenças. Então, eu acho assim, precisa respeitar. Se ela falou, não é porque ela falou que toda pessoa de 50 anos, porque 50 é nova. É lógico, quem tem 50, 60, vai falar, não, eu estou bem, muito bem, eu posso fazer, eu faço um monte de coisa. Tem sim. Quem tem condições, condicionamento para fazer. Agora, você não vai se comparar, às vezes, com uma pessoa de 20 que tem um condicionamento bom. Tá é, tudo zero bala naquela pessoa, se não tiver nenhum problema de saúde, né? Porque sim, problema de saúde afeta a pessoa independente da idade. Agora, se a pessoa tiver zero bala, uma pessoa de 20 com zero bala de 50, 60, tem diferença, ainda mais se você comparar um homem com uma mulher. Então, assim, tanto que todas as atividades físicas, até o atleta, você diferencia a mulher do homem, né? Na hora de você fazer a pontuação, de você, a categoria, né? O tempo que tem de limite de provas é um pouco diferenciado. Então, já existe isso. Mas eu acho que é um tabu que todo mundo acha que está chamando de velha, né? Porque nem todo mundo tá cheio de gente que faz maratona com 80, 85 nada, né? Ganha medalhas, mas é para categoria, né? Ele não vai sim. competir com uma categoria de 20, É. né? Isso E, daí é uma coisa que as pessoas têm que tirar esse negócio de, porque falou que tem 50, qual o problema? Ela pode falar. e uma coisa também que a gente também tem que deixar claro também que foi isso daí foi pensado foi pela Jenny. A Jenny executou, pensou nesse, arquitetou esse plano aí de colocar a Raquel em algo em algo pesado, sendo que ela já sabia já que a Raquel não ia aguentar. É, Se não me engano, o Shai falou assim: ah, não, pô, você devia trocar, né? Troca alguém pra fazer a ovelha. Daí ela falou assim: não vou trocar, porque eu é. decidi, então não vou trocar, Então, sabe? cada uma no seu direito. Ela está no direito de querer pirraçar e fazer, porque todo mundo gosta. Eu sou fazendeira, eu vou mandar. Quando vocês foram, vocês mandaram, tá? Mas eu também tenho o direito de não querer fazer. Então, assim, É, o que que acontece? Cada um com seus direitos, né? Então, sim, assim, mas ela devia ter feito, ela não devia. Não, ela fez o que ela quis fazer. E a outra também fez o que quis, porque eu tenho certeza. O André, quando ela foi falar, o André chegou na mesa, ela chamou o André na mesa, na véspera, antes de delegar, quando ela voltou fazendeira, ela chamou o André na mesa e perguntou, falou, André, você vai fazer? Ele falou assim, eu não vou fazer nada. Ela falou assim, mas por quê? Como você vai? Não, não tô legal, tô com a lombar ruim, eu não vou fazer nada. Então, assim, ele falou na cara dela que não ia fazer. Ela falou assim, tudo bem, então. Ele falou desse jeito para ela. Aí depois, a Raquel já sabia que o André tinha falado que não ia fazer, ela falou assim, eu não vou fazer, porque eu não tô bem. Aí ela foi falar que não queria fazer, que não estava bem, e a outra não quis saber. E aí ela falou: não, no manual está escrito, se eu não fizer, você que vai ter que fazer. Senão todo mundo toma punição, né? sim. Então, Então, aí quer dizer, então, cada um com seus direitos, né? então foi um mau caratismo, foi, da Jenny, foi. A É, Jenny queria pirraça. Eu acho, Ah, Atlas, assim. Não dá para. A gente só pode. é, no meu caso, a minha opinião, a crítica na Jenny não é pelo fato dela ter delegado. sim, É pelo mas fato de que quando a pessoa tem uma treta, a pessoa não aceitou, afrontou. Todo mundo foi afrontosa, não quis fazer. A pessoa não quis fazer, e daí? O que que vai fazer? Vai deixar punir? Deixa punir, segura o seu BO. Porque sim, não é só dela, é seu também, tá? Agora, não importa que treta que é dar, que eu acho que o problema da Jamie é ela partir para o barraco e para partir para cima da pessoa. Que aí precisa ver se a outra pessoa vai ter estrutura para aguentar, né? Uma pessoa indo para cima, sabe? Então, assim, e geralmente as outras pessoas inflamam. Porque o que que ela faz? Ela faz isso porque ela precisa mostrar para o grupo dela que ela tá mandando, ela não vai. Aí o que que aconteceu? A Raquel começou falando que não dava para fazer. Quando a Jane adotou aquela postura, você vai fazer, vou colocar seu nome. Ela, então você coloca, porque quem vai fazer é você. Aí já começou uma rixa.
E aí, o que acontece? Nem a Jane arreda o pé, porque tem os parceiros dela assistindo, ela precisa mostrar o poder, né? Porque, nossa, inflamando também, e tem a Raquel não quis abrir mão. Então, assim, eu acho que o erro da Jane não é só. Isso daí todo mundo pode fazer. Porque, por exemplo, qualquer fazendeiro que fala, você vai fazer isso, a pessoa fala, não quero, fala, vai fazer. Muitas pessoas fazem isso, né? Ah, não tem querer, não, você vai fazer. Né? Veio aqui para passear, todo mundo fala isso. Até aí tudo bem. O problema é quando perde a mão. Aí que é o problema, porque enquanto estava essa treta de eu vou fazer, não vou, eu não vou, eu não vou, e punição, para a gente está ótimo, é um prato cheio. Agora, quando começa a perder a mão, aí que é ruim. Porque, por exemplo, essa treta foi muito legal para conteúdo, né? É. Né? Então, a gente tem ranço, por exemplo, todo mundo cria ranço de participantes, sim, mas eu acho que se a gente for analisar friamente, essa treta estava o ideal, porque não estava acontecendo nada. Teve a prova do fazendeiro, não estava acontecendo nada. Aí vem a delegação, começa uma treta. Para a gente é um prato cheio numa manhã que não ia acontecer nada. Depois dessa treta toda, dando punição, porque teve punição. Teve Sim. punição de 24 horas sem gás. Aí, aí depois de um tempo, a Raquel foi conversar com os outros, conversou bastante lá com o Lucas, com a Kali, com o André, e daí falou assim: não, então eu vou fazer, então, vai, deixa. O E daí Lucas falou, eu te ajudo depois de tudo, né? Falou, eu o te ajudo. Lucas, Aí desceram os dois para isso. fazer. Aí o Lucas e a Raquel desceram para fazer. E já Nisso, estavam depois. fazendo, na verdade, eles já estavam fazendo. Então, a Raquel já tava pegando já a ração já para as Sim, ovelhas, já sim. aí levar já para as ovelhas já. E daí nisso desce a Jenny, e a Jenny já desce já falando assim: "Ah, Não, eu vou fazer agora". Então e deixa a então que eu Márcia vou Fu junto, a Márcia Fu fazer. inflamando, né? Inflamando. E, Não, nós vamos fazer, vamos fazer. Mas só que eles já estavam fazendo. Eles falaram, não precisa, sim, vou fazer. e a Raquel falando assim: "Não, agora só eu e o Lucas vamos fazer". Aí a gente já Isso, decidiu já, agora só eu e o Lucas. Nisso, a Jenny vai pra cima da Raquel, falando assim: não, agora eu vou fazer tal. E daí a Jenny vai pra cima da Raquel, encurrala ela num canto ali, e quando ela vai pra cima de novo, a Raquel coloca a mão na cara da Jenny. Isso é. daí é contabilizar como agressão pra Record. Não Olha, sei por quê, né? Mas tudo bem. Mas eu é quero, eu quero tão. saber, eu quero saber de você. Você acha que foi agressão? O que, que foi um tapa? Foi o quê? O que, que você, na sua visão, o que, que você Eu vê acho o disso? seguinte: primeiro lugar, eu acho que é aí que vai o erro da Jane, porque ela passa dos limites, né? Porque, por exemplo, quando tá aquela treta, depois que a Raquel resolveu fazer com o Lucas, essa treta já tinha acabado. Teve a punição, né? Aí ela falou: eu vou fazer hoje e amanhã ela vai se virar. Então ia continuar no outro dia, praticamente. O dia ia render o dia inteiro isso. Conclusão: ela estava fazendo. Aí quando a Jane vai interferir para ir, agora quem vai fazer sou eu, eles já estavam fazendo. Então aí que eu acho que você erra a mão e você parte para um lado que não é entretenimento. Aí já não fica legal, não fica engraçado, aí já começa a ficar triste, né? Por quê? Porque ela foi querer tirar a mulher do trato, sendo que eles já estavam fazendo. Aí o que que aconteceu? Foi tirar na raça, no grito, no berro, né, peitando. Então isso a gente não quer ver. E a Jane tem essa característica no perfil dela que ela vai para cima, parte para cima. Então, assim, ela é aquela barraqueira que não se segura, né? Então, assim, e nem todo mundo é desse jeito dela. Porque se encontrar outra barraqueira, as duas vão ter um atrito, as duas vão ser expulsas. Só que no Sim, caso da Raquel colocou a mão, errou em colocar a mão, o problema é que a gente fala, foi ou não foi agressão? Nós não podemos falar que foi ou não foi. Por quê? Quem decide se é ou não é a Record. E ela decide ao bel prazer. Por quê? Não tem critério. Tem horas que dá rasteira, a pessoa quase cai. Teve contato, teve uma tentativa de derrubar, poderia ter machucado a pessoa e nem se tocou no assunto. A pessoa foi lá, reclamou, o rico, reclamou não sei quantas vezes que tomou a rasteira. A produção nem deu atenção para o rapaz. sim, o ano passado, a gente não precisa nem ir tão longe. O ano passado teve um baita empurrão do Vini contra o Tomás lá na cama lá, que tava tendo uma discussão, daí o Tomás recebeu um empurrão do Vini.
Agora, se eles vão ser seletivos, aí já fica diferente. O público também se acha no direito de ficar analisando, houve ou não houve, por que que acontece isso? Se as pessoas não tem meia agressão, ou é ou não é. Então, se eles estão considerando que encostou a mão é agressão, então todas as encostadas de mão que aconteceram, empurrão, encontro, aquele encontrão na pessoa, tem que ser, você não está numa partida de futebol. No futebol, o juiz vai analisar se aquele encontro foi contato físico, porque o cara está jogando bola. Agora, você não está numa partida de futebol. Se você dá um encontrão numa pessoa, é agressão. É, Então, assim, a emissora, ela peca nesse sentido. Só que nem eu falo, isso daí já é aquela coisa que já é normal, corriqueira da Record, dela sempre ter essas polêmicas, que deixa o barraco comer solto. Aí fica aquele entretenimento que ninguém quer assistir e depois fica tentando contornar ali e aqui para ver o que vai acontecer, para o pessoal continuar assistindo. E continua, né? Hoje, é, por exemplo, foi um exemplo de você segurar as imagens, não mostrar, deixar o assunto render, como já aconteceu anteriormente também na internet, e à noite se pronunciar. Então, é. assim, é desagradável porque já teve chamada de pessoas nessa temporada com assuntos pesados que a gente não quer ver, né? Que a gente quer que eles tomem uma posição mais cedo, né? E É. eles demoram para se posicionar e fica essa situação, que o público fica numa situação que fica exigindo, né? O meu parecer sobre isso, minha opinião sobre isso, primeira coisa que a gente tem que falar, que isso daí já é óbvio já. Não foi mostrada a cena ao vivo pra gente no Play Plus. O Play É, Plus foi cortado, toda hora ficava cortando. Não é, mostrou diversas coisas. Então a gente ficou à mercê hoje da edição. A gente é. ficou esperando a edição porque ninguém tinha imagem da agressão. Tinha umas imagens do pessoal comentando como é que foi a agressão. Mas E a pela gente. imagem, pelo que estava se comentando, a gente queria encontrar alguém sem dente, né? É. Ou Faltando 2 ou 3 dentes na boca, né? com o maxilar quebrado. É, no Então mínimo. E não tinha ninguém assim na casa. a minha opinião sobre essa agressão foi o seguinte: foi. Essa agressão aí não. Cara, não dá pra ver como agressão. Porque a pessoa foi pra cima, é um reflexo. Uma pessoa vai pra cima da outra, você normalmente você vai colocar a mão na pessoa para a pessoa não avançar em cima de você, para a pessoa não invadir o seu espaço. Então, foi um reflexo, foi. E também a gente já teve já tantas coisas já mais pesadas já na fazenda já, tantas agressões reais que não foram contabilizadas como agressões, e daí a gente vê esse negócio de mão, só colocou a mão na cara da outra, só isso só. E daí conta como agressão. Então, a Record tem os seus favoritos. A Record tem os seus favoritos, o Carelli tem os seus favoritos, tem, e vai beneficiar eles de qualquer jeito, vai. É uma pena a Raquel sair sendo chamada de agressora, sendo chamada de expulsa, porque ela não merecia isso. Ela não merecia isso. Mas Ela, olha, tirando o favoritismo dela, que o público gosta, que realmente ela era uma pessoa que estava jogando, estava se impondo, né, não estava se escondendo, tal. E ela tinha um elo ali no grupo, né? Então ela estava agradando bastante o público. Eu acho assim, se não pode encostar a mão, ela encostou, né? E justo aonde? Na boca da pessoa, né? Porque se ela tivesse encostado ali embaixo no braço, no só ombro. ou no peito ali, sei lá. Mas o que que acontece? Tem gente que já vem preparado, que nem já põe as mãos para trás. Aí, por exemplo, você pode levar uma cusparada no rosto, aí você não quer levar o cuspo, por que que você põe? Põe a mão no seu rosto. Você entendeu? Eu acho assim, como a pessoa não tem malícia do que vai fazer, por exemplo, quando uma pessoa está vindo para cima de você, o que que você pode fazer? Põe a mão no seu rosto e não enxerga a pessoa, deixa a pessoa gritar. Você põe a mão no seu rosto, né? Seria o ideal. Aí você não tem problema. Você não tá vendo a pessoa vai se esgoelar e você vai ficar com a mão no rosto e não tá vendo nada. Fechou os olhos, inclusive.
Ou você virar de costa, ou você pode... Quando você põe a mão para trás, você fica vulnerável também. Porque, por exemplo, você põe a mão para trás, a pessoa vem que nem um galo de briga para cima de você, aí pode acontecer qualquer coisa com você, né? E então a pessoa fica com receio. Então, acho que o ideal seria pôr a mão no rosto. Fecha o rosto, não olha, e deixa a pessoa ficar falando, né? É, e depois disso tudo daí, que a Jenny, olha que vexame foi isso. A Jenny sobe lá em cima, ela falando lá que foi agredida, que botou a mão na boca dela, e daí todo mundo lá preocupado lá, daí ela coloca até a garrafa gelada até na boca. Até. Quem vê pensa que quebrou uns cinco dentes ali Hum. quebrar, né? Nossa, toda essa ceninha que ela faz de ai meu Deus, parece que deslocou o maxilar dela. Ela tá passando mal, gente. Cadê um médico? Porque É que o a cara ele Raquel contou, né? Que ela encostou, a Raquel contou que empurrou o é, rosto dela, né? Ela chegou a empurrar, na verdade não foi um tapa, mas ela empurrou, né? Então, não, então fica, olha, para mim eu acho que fica nítido que a Jenny ela tava querendo fazer isso. sim, e Ela queria. a Raquel deu de bandeja para ela, né? Infelizmente a Raquel caiu nessa provocação da Jenny. A Jenny ficou provocando e a Raquel acabou caindo nessa provocação. E quando aconteceu isso, me, poucos minutos, hora, tipo assim, uma ou 2 horas no máximo, depois disso, a produção já chamou ela, que é algo até que diferente das outras temporadas de expulsão, que demora horas, talvez até um dia inteiro até, para analisar a imagem, mas esse daí foi rápido, foi. Chamou a Raquel no closet, e daí quando chamou a Raquel no closet, a primeira informação que a gente teve é que a roça tinha sido cancelada antes de ser anunciada a expulsão da Raquel. E pra mim não faz sentido a roça ter sido cancelada porque a Raquel nem tava na roça. Eu não entendi isso. É. Eu vejo isso daí como uma forma de beneficiar a Nádia. Como as votações estavam apontando, e eu acredito que até a votação oficial da Record estava dando Nádia sendo eliminada, o Carelli quis segurar a Nádia mais um pouco. Eu acho que foi uma jogada, uniu já que ia ter a expulsão já, ou não, uniu já, e daí falou assim, vamos cancelar essa roça, deixar a Nádia lá, sabe? Você vê dessa forma também? Então, isso daí não dá nem para a gente saber porque que nem a fazenda, ela tem os critérios e regras próprias e que muda de acordo com a conveniência da própria emissora. Então, não tem uma coisa que todo mundo sabe, é exatamente aquilo. Não, nada é exatamente. Eles podem mudar a qualquer momento e já cancelaram o Roça anteriormente. Aí a gente tem que ficar analisando, por que cancelaram as anteriores? Qual foi o motivo? Tinha duas pessoas saindo, tinha uma. Então, assim, você fica analisando, mas eles cancelam a hora que eles querem. É a obra aberta, como a gente já falou várias vezes, é uma obra aberta, ele vai mexendo o que ele quiser mexer. Ele não tem obrigação, por exemplo, com o público, de falar assim, olha, eu vou fazer isso. A não ser que aconteça uma coisa muito séria, e o público vá para a internet, como já aconteceu outras vezes, eles terem que se posicionar porque houve uma avalanche, né? Então, assim, mas fora disso a gente já está acostumado. Então não dá para saber exatamente. Eles vão, provavelmente eles alegam que seria por conta do cronograma. Então, que já está tudo planejado, aquelas coisas, né? Então, não dá para a gente cravar, né? Mas é lógico que alguém se beneficiou aí, né? E porque eles, na verdade, esses três, eles não estão pesando a mão. Aquelas Ah, tretas, as tretas da Nádia a gente já conhece. Ela vai brigar por um monte de coisa, ela vai criar a treta dela, porque ela precisa estar sempre do contra alguma coisa. Ela tem que estar sendo excluída de um lado, mas aí acolhida do outro.
aí depois ela vai ser excluída por aquele lado e acolhida por um terceiro, ou vai ficar sozinha. Então, ela cria o enredo dela, né? Essa é a verdade. Então a Nádia não pode nem ser considerada planta nunca, porque ela é aquela planta, vamos falar que ela, se fosse uma planta, aquela planta que é trepadeira, que vai com ramificações para tudo quanto é lado, né? Então não dá para considerar a Nádia planta. Não tinha planta nessa roça. E também não tinha um ranço muito forte, tirando o seu, né? Não, o meu é de bastante gente, porque Não, a Nádia. eu tô falando o seu, a- a nação que é contra. e, bom, retornando a tudo isso daí, aí, depois de um tempo, depois que a internet já estava já alvorecida, já falando assim, será que ela vai ser expulsa? Será que não? Tocou o alarme lá para a fazendeira Ilê na TV e anunciou a expulsão de Raquel Sherazade de A Fazenda 15. A Raquel, né, que tinha sido chamada no closet antes, daí mostrou na edição, daí mostrou daí a cena dela entrando no closet, colocando a venda e sumindo, e daí depois toca o alarme lá para ler o comunicado. Quero saber de você, como que é a sua visão nesse caminho até chegar ao closet? Porque depois do closet tem muita teoria, da Raquel, ela mesma não querer mais voltar para o jogo, ou o pessoal já quis já expulsar já ela direto já. Se foi agressão ou não, o que você vê disso? Então, eu acho que a Raquel, quando ela foi pro Closet, ela já foi determinada a sair do game. Deu para perceber pela forma como ela falou que ela não estava aguentando, que ela falou que não estava ali para ser agredida, né? E ela já vinha falando, eu lembro que ela falou algumas vezes anteriormente que ela falou assim: eu não vim aqui para ser xingada, me xingaram de vadia, me xingaram tudo quanto foi nome, eu não vim para o reality para isso. Ela já vinha falando. E esse embate agora com a Jenny eu acho que foi como fala, aquela gota d'água, né? Que ela não esperava acontecer. Aconteceu, é lógico que foi uma treta, começou com uma treta, estava muito legal, porque inclusive ia acabar virando para outro dia, né? E a gente ia ter bastante conteúdo, porque ia ser muito interessante. Mas aí acabou despencando para esse lado pesado, que foi quando a Jenny saiu, gritou para cima dela, e ela realmente já tinha dado indícios de que não ia aguentar esse tipo de coisa, né? Que não estava ali para isso. E ela falou: estão colocando minha integridade física em risco. Eu já falei que eu não quero isso. Então ela foi para o closet falando isso. Então, acredito que houve alguma conversa lá no closet para que houvesse algum esclarecimento. E eu acho que não, talvez não fosse a intenção da emissora tirar ela do programa por causa desse episódio. Ela deve ter falado: ó, vamos acabar com isso, vou embora agora, porque eu estou correndo risco e eu não vim aqui para isso, o meu contrato me protege. Eu acredito que foi isso. Olha, eu antes eu não imaginava nessa teoria de realmente acontecer uma conversa, porque faz sentido isso daí, de existir uma conversa da Sim, Raquel com a produção, porque era um nome mais de peso, era. O Carelli botava uma baita expectativa. Naquela entrevista lá que ele deu lá de pré-estreia lá, certo. ele falando da Raquel de uma forma de uma forma tipo assim muito grandiosa sobre É. a Raquel, né? Que Falando era aquele que sonho que ele falou assim: ah, eu vou convidar, não custa nada, né? e ele falou que a Raquel foi a primeira a aceitar É, a participar do programa. é, Então, eu acho que tentaram ao máximo segurar ela, mas sim, ela estava determinada. Infelizmente, a gente perde ela, que foi uma protagonista, foi uma baita protagonista. sim, Para mim, foi uma baita surpresa, porque no começo a gente tinha aquele receio assim: ela vai entrar como favorita, ela sabe que ela vai entrar como favorita, ela pode ficar na dela, e daí ela vai longe com isso, só por ela ser a Raquel Sherazade, mas ela se jogou nesse ela jogo. deu o nome, né? Ela deu o Sim, nome.
pressionava, brigava com os outros. Então, foi no primeiro dia mesmo, no primeiro dia ela brigou com os Sim. outros. E eu achei Então, interessante ela não ter sido perfeita, porque ela não é perfeita, ela tem os erros dela, ela também comete os erros dela. É aquela velha história, às vezes ela comete um erro que ela também apontou. Então todo mundo percebeu que ela é uma pessoa normal, né? E só que, por exemplo, tentou fazer a coisa da forma mais correta que ela imaginava, né? E assim, eu acho que ela não desceu da elegância dela, né? Ela não perdeu a, sim, a elegância e outra, várias oportunidades que ela teve, ela viu alguma injustiça, ela se posicionou, então não é aquela pessoa que ficou ali apática, né? Ah, não vou fazer nada porque não quero me comprometer, porque isso não. Ela mostrou que realmente ela é desse jeito que ela é aqui fora. Ela vê um negócio, ela entra de cabeça, né? sim. E para mim foi um baita personagem marcante, mas bom, seguimos que depois disso, quando chegou o comunicado lá na sede lá, começou uma baita treta. Que o Lucas e a Kali, principalmente o Lucas, teve que ser segurado pela Jaque, que o Lucas ele queria partir para cima do Tonzão, que começou a falar lá, e também da Simeone também, e da própria Jenny, e a Kali, daí gritando aí, fazendeira do mal, você é uma fazendeira do mal, e daí começa daí e a Jenny se achando corretíssima. A Jenny lá bem plena lá, achando que ela tá certíssima, sabe? Então, foi uma treta imensa, foi, e uma treta bem explosiva, foi. Eu acho que cada um teve o seu jeito de reagir. O André ficou mais introspectivo, a Jaque chorava, e a Kali e o Lucas teve um lado mais explosivo, teve. Nessa treta, o que você achou? Então, eu acho que ali os ânimos estavam muito exaltados, porque realmente a Raquel, ela não era só importante ali para o grupo deles, né, para o pessoal ali que é considerado não grupo, ou pôr do sol, sei lá como eles chamam. É, ela não era importante só ali, ela era o elo desse grupo, na verdade, e ela era a principal adversária de muita gente na casa. Então, assim, foi uma comoção ali, uma parte se posicionando para defender a Jenny, porque foi agredida, eles nem viram, eles ficaram sabendo que houve, né, houve risco à integridade física. Então, foi isso que a Record colocou. Não falou que foi agressão, falou risco à integridade física. E aí ela, É, ela foi afastada, né? Não sei, não falou expulsa na hora, né? Falou foi afastada. E aí, até depois pode até ver se realmente no comunicado, mas eu não lembro. No comunicado não estava escrito expulso, estava escrito afastada. Alguma é, coisa assim. tava E escrito aí, afetada e tava escrito também que não falou diretamente agressão, falou de integridade física, falou, e Raquel ameaçou a integridade. está fora do jogo. Falou assim. Isso. Então, conclusão. O que aconteceu ali? Na hora que houve essa saída da Raquel, abalou a estrutura do grupo dela, porque se sentiu injustiçado, porque achou que ela fez de propósito, que ela provocou, e realmente ela provocou, e partiu para cima, e o outro grupo falando, é lógico que eles iam fazer isso, que a Raquel errou porque agrediu, e ela tinha que ser expulsa porque houve agressão, que a menina foi agredida, que a Jenny foi agredida. Então, veja, é o papel do Tonzão, por exemplo. Tonzão, ele é o chefão dos crias. E ele sempre esteve à frente da chefia dos crias. Ele dá um tempinho quando ele não está sendo alvo, que nem agora eles não vinham sendo alvo, só que depois ele aparece. E quando ele aparece, quando ele percebe que o embate dele, que eles sabiam que a Raquel era uma pessoa forte, não só por ela se posicionar ali dentro, pelo nome dela aqui fora, e por ela já ter voltado de roça e outra. Os crias estavam saindo um atrás do outro. Então, o que que aconteceu? Eles perceberam que aquele grupo ali, junto com a Raquel, tinha uma força. Aí eles vão para o lado da Jenny para avisar, não houve agressão, tá ótimo, e o outro lado chorando, né? E gritando, esperneando, porque ali já não tinha mais o que fazer.
Então, por exemplo, o Lucas se desesperou, porque o Lucas estava o tempo todo junto nessa treta, ele era muito amigo da Raquel, muito, acho que a pessoa mais grudada com a Raquel era o Lucas. E o André, só que o André tinha as escapatórias dele, ele tem esse negócio de ele ficar um pouco com a Fu, um pouco com não sei quem, né? E então ele dá uma fugida assim, ou ele conversa com todo mundo ali e tal, mas o Lucas, ele grudou na Raquel desde o começo, os dois se conheceram ali, né? Se entenderam, e mais as meninas, né? A Jaque e a Kali. Então, acho que ele ficou desesperado, porque. E ele percebeu, assim, que nem a posição dos outros, como eles estavam concordando, achando tudo maravilhoso ali, né? Tudo defendendo a Jane, e o Lucas ficou com raiva porque ele falou: ela foi para cima, ela que é culpada, ela que foi atrás, a gente estava fazendo lá o serviço. E eles acusando o Lucas de ter inflamado, né? Eles acusaram que o Lucas que ajudou. Mas eu acho que a Raquel ela não é influenciável. Então não é uma pessoa inflamando que ela vai atrás. Ela foi porque ela quis. Aí ela decidiu fazer o trato porque ela quis. O Lucas foi ajudar, falou: não, eu vou te ajudar. E depois ela não arredou o pé porque ela também quis. É tudo decisão dela. Ela já mostrou que ela não é influenciada por ninguém. E a gente viu como começou. Começou meio devagar, depois foi inflamando, foi crescendo, crescendo, e a Jane não arredou o pé e foi para cima. Então a gente sabe que vai essa baixa foi muito complicada, eles vão ter que se recalcular a rota lá dentro, né? Mas eu acho que era esperado o que aconteceu lá dentro depois, né? Agora é possível agora os outros querem cavar a expulsão do outro. Querer Mas eu acho que agora eles provocar vão dar um tempo, porque agora a emissora. Porque assim, depois que acontece o problema, eles começam a tomar providências. A gente já sabe que foi assim das outras vezes. Depois, a Fazenda passada chegou a um ponto assim desastroso. Não sei se a gente pensa comercialmente o que foi para a Record pode ter sido muito bom, mas para o entretenimento foi muito ruim. Então, assim, e eles começaram a tomar providências depois que eles viram que a coisa estava chegando num nível que não tinha mais o que ia acontecer. Então, assim, agora eles têm que repensar isso daí, porque tá nítido que a Raquel, ela passou por um período, logo que ela entrou, um período de adaptação, que ela estava muito triste ali, não estava bem, né? E ela quase quis sair, e depois disso, ela foi firme no jogo. E acabou acontecendo isso e perdeu uma peça muito importante, né? sim. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber de você o que você espera daqui para frente agora com a saída da Raquel. Bom, agora nós vamos ter que ver o que vai acontecer aí, né? Porque vai ter que formar outra roça, né? E assim, o povo, eu acredito que esse grupo vai ficar unido um tempo. Não sei quanto tempo vai durar essa união, porque eu acho que ela era o elo do grupo. Talvez eles deem uma dispersada. São os crias que praticamente se juntaram com as meninas, né? Com as Sim. duas, né? Que agora elas estão soltas. Depois que a Cariúcha saiu, elas ficaram soltas. O Sander tá ali. O Sander fica pendendo para tudo quanto é lado, mas ele fica como se ele estivesse jogando sozinho, mas ele tá com os crias. Aí se as meninas estão lá, ele tá com as meninas. A Fu também é flutuante. Ela tá com quem, né? Ela quer ganhar o jogo, a Fu. E ela também se mete em rascada, né? Mas também a Fu é uma que o público vai deixando. Porque ela faz, né, ela grita, xinga, depois ela ataca a pessoa, fala mal pelas costas, fala mal na frente, depois fala pelas costas de novo. Aí ela é a melhor amiga do fazendeiro, de quem está com o lampião. Aí o povo dela, os atletas, não estão se dando bem, ela some. Quando eles se dão bem, ela cola neles. Então, assim, a Fu realmente, ela tá salvando a pele dela, né? Como ela já tinha falado, eles já perceberam. O negócio dela é salvar o dela, os outros que se danem, né? Sim. Eu acho que vai acontecer isso. Provavelmente o Paiol não vai ficar isolado, porque eles são só três.
Eles vão talvez unir forças ali com, com o pessoal do grupo, né, que era da Raquel, mas tudo pode acontecer, né? Eu fico triste com essa perda no jogo, essa perda precocemente, eu acho, porque ainda deu um mês ainda de reality ainda. Então a gente tinha muito ainda pra ver ainda da Raquel. Olha, não sei o que pensar. Eu acho que agora o jogo vai ficar mais imprevisível, porque já estavam cravando já a Raquel pelo menos como finalista. Então o jogo vai ficar mais imprevisível, mas eu acho que o grupo que se formou agora sem a Raquel, eu acho possível deles criarem uma aliança mais forte ainda para combater esse mal que existe na casa, esse grupão dos crias, todo esse grupo aí de Nádia, Jenny, Simeone, Márcia Fu, o WL, Yuri, enfim, companhia limitada. Eu acho que agora eles vão se juntar mais ainda agora, para ir com tudo, para ser desse pessoal que conseguiu o que mais queriam, que era tirar a Raquel, independente de como iriam tirar a Raquel. Eles conseguiram fazer isso. E, bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.